Meu nome é Stanley. E eu sou um banqueiro normal que pega trânsito para chegar no trabalho. Mas noite passada, eu fui um máscara. E, por mais engraçado que possa parecer, foi a melhor noite da minha vida. Eu consegui fazer tudo que eu sempre quis. Eu consegui dinheiro, resolvi meus problemas com a minha vizinha chata e falei com a mulher dos meus sonhos. Parece piada, eu sei. Mas, com essa máscara, eu me sinto melhor e eu consigo fazer tudo que eu sempre quis, ter tudo que eu sempre quis e ser tudo que eu sempre quis. Eu sei que você tá me julgando agora, mas, afinal, todos nós usamos máscara, metaforicamente falando. Quantas máscaras você vem usando? A máscara que você levou pra faculdade, pra ficar na rodinha dos seus amigos. E a máscara que você leva pro trabalho, pra falar pro seu chefe. A sua máscara corporativa. Sem falar da máscara que você trouxe pra igreja hoje. Todos usamos máscara. Quem eu quero enganar? Por mais que eu goste disso, toda vez que eu ponho, eu me sinto sozinho. Eu não sei onde a máscara começa, eu não sei onde ela termina, eu não sei o que é o máscara, o que sou eu. Essa é a liberdade que o mundo me deu pra mim. Às vezes é pilhar, vou colocar a massa, só que me dizia que havia isto novo naquela noite. Pai de Piracito, sim. Nós usamos massa. Mas eu falar, qual máscara a gente vem usando? Valeu, mano. Boa noite de novo. Essa é a nossa série de mensagens sobre minha vida dupla. E a gente quis fazer uma referência com o filme Máscara, que para minha surpresa todos vocês conhecem. A gente fez uma enquete no WhatsApp do Pulse Jovens, no grupo, e 99% das pessoas, porque teve uma pessoa que disse que não conhecia, mas todo o resto conhece. Então faz sentido a gente tomar isso aqui como um contexto social para que a gente entenda um pouco a respeito dessa vida dupla. O que é que isso significa? Quais são os perigos? Quais são os benefícios? Isso tem a ver com Jesus? Isso tem a ver mais comigo? Afinal de contas, será que de fato todos nós devemos usar máscara e não metaforicamente falando? Quem é você diante da sociedade? Quem é você diante da sua família? Quem é você aqui? Quem é você num aconselhamento bíblico? Quem é você com seu parceiro ou com sua parceira? Quem é você na sua faculdade ou no seu trabalho? A gente pode, de alguma forma, tentar explorar isso e entender que essa vida dupla, ela está mais longe de Deus e mais perto do nosso velho eu. É por isso que eu queria começar com uma pergunta aqui na tela. Por que é tão difícil bancar Jesus, mas é tão fácil fazer o que eu quero? Por que é difícil a gente levar Jesus para o rolê? Por que é difícil deixar de ir no rolê que Jesus não está? Mas por que é fácil dar luz e vazão ao meu próprio desejo? Então essa série, ela vai explorar esses fundamentos e a gente vai entender como de fato viver fora do anonimato, mas diante da presença de Deus, sendo mesmo aqui, lá ou em qualquer lugar. Jesus está presente, nos desmascarando. E se você veio com a expectativa de ser desmascarado por algum amigo, ou até mesmo pela palavra, por quem está falando aqui na frente, você está muito enganado. Jesus é quem cumpre essa tarefa pelo seu sacrifício de tirar a nossa máscara, de nos desnudar. É isso mesmo. Sabe para quê? Para que você não precise se desnudar diante do outro. Jesus é quem deve ver a sua intimidade e o seu coração. E por muitas vezes a gente tem vendido isso de forma muito barata. Por quê? Porque o meu eu pede
grita e me leva a esse caminho. Mas o grande lance dessa série de mensagens é que a gente de fato explora o nosso verdadeiro eu diante de Jesus, para que esse eu possa viver socialmente. E mais, quando a gente pensa a respeito disso, pode passar, por favor? 6 ocasiões sobre a vida dupla de um jovem. Já viu aqueles videozinhos? E a sexta vai te surpreender. Aí você fica até a sexta, você adianta. No caso aqui a gente não vai adiantar. Mas eu queria ser muito prático no que eu vou falar. Eu queria trazer à tona, de fato, realidades vividas e experimentadas por cada um de nós. Para que a gente não possa ficar filosofando como aquele psicanalista ou psicólogo, não deu para diferenciar o certo o que ele é, mas as metáforas das máscaras. Não, nós, enquanto seres humanos, vivemos situações que é muito claro discernir que aquele não sou eu. Apesar de eu gostar de ser quem eu não sou. Então eu quero trazer à tona situações muito comuns no nosso meio. E a primeira situação é no relacionamento. Oramos, imagina um casal de jovens, oramos, fazemos devocional, servimos juntos, mas também fazemos outras coisas aí que eu não consigo falar, né? Você não consegue nem falar porque você tem vergonha. Afinal, vamos casar mesmo, né? Ou afinal, né? O que tem da vazão ao meu desejo? Mas, espera lá. Pensando no princípio do relacionamento, do casamento, qual é o ponto crucial de Cristo Jesus para isso? Se eu estou admitindo que eu sou um discípulo de Jesus, ou eu vivo isso, ou eu vivo aquilo. Essa mistura do novo com o velho eu, ela não pode existir diante de Cristo Jesus. Talvez você consiga fazer ela existir aqui. E as pessoas olham para você, você levantando a mão na hora do louvor. Mas quem de fato é você? A segunda situação que eu queria te contar é na vida familiar. O filho diz, o jovem diz, chega no aconselhamento bíblico e tal, e fala, nossa, lá em casa é muito difícil. Meus pais não ajudam, não me apoiam, e tudo sobra para mim. A relação é horrível. Aí você vai conversar com os pais. Meu filho nunca está em casa, e quando está, fica preso no quarto. Espera lá, quem de fato é a pessoa a qual eu estou conversando? Quem de fato você é longe dos seus pais? Por que acontecem essas coisas na sua vida? E em todas as ocasiões da nossa vida, em todas as esferas, nós conseguimos bancar aquilo que nós não fomos criados para ser. Enquanto Jesus está gritando, deixe que eu apareça, o seu eu está gritando, eu quero aparecer, eu quero sentir. Mais uma situação, quando está sozinho com um grupo de amigos. Quando está sozinho, essa aqui quase não acontece, só acontece na Patagônia, aqui não acontece. Quando está sozinho, paga de crente e julga os outros. Quando está com um bando de amigos, é conivente, participativo e até tóxico. Ah, sério que você não vai fazer isso? Mas só está entre a gente. Sério que você não vai exagerar comigo? Sério que você não vai experimentar isso? Ninguém vai saber. Mas quando está fora do bando, paga de crente e julga. Nossa, eu nunca me relacionaria com aquele grupo, porque afinal de contas eu sou uma pessoa que eu não fofoco e lá só tem fofoca. Até que você se encontra com aquele grupo e se sente tão confortável de mostrar aquilo que Jesus não te criou para ser. E aí, ninguém imagina que é assim. Quarto, no final de semana, sexta e sábado, rolezinho, exagero, mau testemunho e vida louca. E aí aplica o que você vive nessas palavras. Domingo, foto do telão com a frase do culto. E aí marca, né? Igreja Red, que noite abençoada. Selfie com a ceia, Bíblia de papel, crachá e camiseta de voluntário. E aí nós estamos nos propondo a levar pessoas a um relacionamento crescente com o Deus que eu não conheço e que eu não vi. Vida de incoerência. Vida que não faz sentido. Vida dupla. Máscaras. Não revelando quem de fato eu sou. Se eu não revelo quem eu sou, eu nunca e jamais serei transformado.
Em quinto lugar, na rotina, quarto fechado, série picante, pornografia e literatura quente. Sabe que hoje muita gente se emociona e se apaixona por literaturas que não trazem absolutamente nada de bom. É uma pornografia muito cut, né? Tipo, é chique, é uma pornografia chique. Mas com os outros, nossa, que absurdo fazer tais coisas, hein? Mas quem é você quando ninguém está te vendo? Ou você acha que Deus só está em lugares que todo mundo te vê? É como se fosse um raio-x, assim. Né? Você está ali diante do médico e ele não está conseguindo ver nada dentro de você. Aquela máquina consegue. Deus é essa máquina que subsiste em qualquer e todo lugar. Não é possível você fugir da presença desse Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E longe de mim pregar uma mensagem que aterroriza. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a salvação vem pelo medo do inferno, mas pelo desejo de caminhar na presença de Cristo até que Ele venha. Essa é a mensagem da graça. Então, você está com Jesus por medo? Me parece que ainda não conhece quem esse Cristo é. Sexto, na igreja, mas aí você pensa assim, cara, mas como? Na igreja? Como que eu vou esconder? Às vezes eu estou conversando com alguém e a pessoa, por algum motivo, fala alguma coisa, eu falo, cara, isso é verdade mesmo? Aí ela diz assim, você acha que eu vou mentir na igreja? Quem garante que não? É um baita voluntário, mas nunca veio em um culto. Ou então, sempre presente, mas nunca serviu. E por que não as duas coisas? Por que não os dois meios de graça? Por que não a integralidade do servir e do adorar? Por que um e não outro? Por que outro e não um? Então, uma vida com Cristo nos leva à adoração cantando, mas também nos leva à adoração servindo. Quem é você diante desse Deus? Quem é você dentro da sua comunidade? Tudo o que fazemos é um ato de adoração. E é muito importante que você fixe isso no seu coração e na sua mente. Porque se você está aqui, você está adorando. Se você está no quarto consumindo uma pornografia, você está adorando. Se você está no seu trabalho mentindo, você está adorando. Se você está no seu trabalho fazendo um trabalho honesto, você está adorando. A pergunta é, quem nós adoramos? E as palavras de Jesus em Mateus são muito fortes, simples e fáceis da gente entender. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Se você observou bem nas 6 situações que a gente viu, são coisas totalmente contrárias, que não cabe dentro de uma vida. E se cabe, a vida é uma mentira. Porque quando a gente está fazendo algo contrário ao caráter de Jesus, nós estamos levantando um altar próprio de autoadoração. Então, toda vez que você não banca Jesus, mas atende os seus desejos, que não tem a ver com Jesus, você se coloca no altar e diz, glórias ao Lucas. E se é glórias a mim, eu não consigo adorar a mim e adorar a Jesus. Um eu odeio, o outro eu amo. Quem é que eu amo? Quem que você ama? Qual é o Deus? Qual é o Deus que está no seu pódio em primeiro lugar e não divide glória com ninguém? E não é porque é um Deus egoísta, mas é porque é um Deus que pede tudo que nós somos, para que tudo que nós somos seja transformado a tudo que Ele é. Então Ele pede para que a gente não divida o nosso coração, não é por egoísmo, mas por cuidado. E a grande pergunta é, qual é o Deus que você tem adorado? Qual é o Deus que você tem adorado? Porque isso vai nos ajudar a responder essa simples pergunta, que é o título da série. Como vencer a vida dupla?
Talvez esse é um anseio. Você, de alguma forma, se compactuou com alguma das coisas que eu disse aqui. O Espírito já trouxe à sua mente, opa, é você. E aí você agora se preocupa em como sair dessa vida. Em como se desmascarar para que a glória de Deus seja vista através de você. E não seu próprio eu. Esse final de semana, eu e Rá, a gente foi para o Vale do Aço, na nossa cidade, Timóteo. E foi uma loucura, assim, porque teve velório e teve festa. Tipo, imagina, de manhã um velório de uma das avós, à noite festa pelo aniversário da outra. Então imagina um misto de emoções que a gente estava vivendo entre a família, né? E é muito legal porque eu sempre tenho a oportunidade de falar alguma coisa e de orar, né? Quando tem reuniões de família. Eu gosto muito de fazer isso porque é uma oportunidade de pregar o evangelho. E aí eu falei no velório e depois eu falei também na festinha da outra avó dela. E eu me lembro, essa avó chama Carmen, e ela... Eu disse assim, gente, é muito engraçado porque às vezes eu tô vendo a Carmen passar, ela vai cozinhar, ela vai fazer um bolo, vai fazer um bolinho de chuva. Eu não sei se é Jesus ou se é ela que está cozinhando. Porque é um caráter tão refinado em Cristo Jesus que a gente confunde. É uma maturidade, sabedoria e certeza da esperança em Cristo que a gente confunde. Eu quero ser confundido com Cristo. Eu não quero ser confundido com o meu velho eu. Será que esse é o Lucas de 2026 ou o Lucas de 2010? Não quero. Eu quero que as pessoas olhem para mim e dizem, será que é o Lucas ou é Jesus que está para mim? Porque eu não estou conseguindo diferenciar, está tão semelhante. E para que a gente chegue nesse lugar, é necessário tirar a nossa máscara e admitir que por força própria, por desejo próprio, a gente não chega a lugar nenhum. E talvez o primeiro passo é abrir mão daquilo que você tanto anseia, para que a presença e a graça de Deus ocupe todo o seu ser. Para que você possa ser inteiramente de Cristo Jesus. E uma das pessoas que nos ajudam a entender como vencer a vida dupla é o apóstolo Paulo, através de Colossenses. Afinal, Colossenses é uma carta que ele escreve para falar única e exclusivamente de Cristo Jesus, da suficiência de Jesus. Então, se Jesus é suficiente na minha vida, eu não preciso de um rolezinho para me satisfazer. Se Jesus é suficiente na minha vida, eu não preciso passar a perna em um colega de trabalho para subir de cargo mais alto, mais rápido. Eu não preciso disso, porque Cristo é suficiente na minha vida. Certa vez uma jovem me disse assim, Lucas, eu fico pensando, se eu perder tudo, se eu perder minha casa, meus familiares, será que eu vou bancar Jesus e vou adorar como ele merece ser adorado? Já parou para pensar? Por que você está aqui hoje? Você veio para encontrar quem? Você veio forçado por quem? Ou é de fato um Deus? Transforme meu coração e me faça inteiramente seu, para que a glória possa ser tua. Então a pergunta é como que a gente vence essa vida dupla? E em primeiro lugar, de forma muito prática, é dedique-se a Jesus. Se você quer sair dessa prisão dupla, dessa falsa liberdade, dedique-se ao Senhor. Colossenses 3, de 1 a 4, vai dizer, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dedique-se às coisas que são do alto. Olha só que legal, esse paralelo do alto e das coisas terrenas. Não quer dizer que a gente tem que passar a vida cantando, para onde eu estou cantando. Não é sobre isso, mas é sobre um estilo de vida que aponta o alto e se esquece das coisas terrenas e dos desejos próprios. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto. A nossa mente está onde? Onde estão os seus pensamentos? Onde estão as suas emoções?
estão guardadas com as coisas do alto ou com o seu próprio eu? Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Meu amigo, qual é ou o que vai te manifestar? Tem glória de Deus quando Ele for manifestado na sua vida? Ou tem glória ao seu próprio eu? Tem lugar para Jesus porque a sua mente está focada em coisas do alto? Ou não tem espaço para adoração a esse Deus? Porque mais vale os seus sonhos, os seus planos e os seus desejos. Onde você se encontra diante disso? E o primeiro ponto é esse: dedique-se ao Senhor, dedique-se a Jesus, para que essa vida dupla possa ser vencida. Em segundo lugar, Paulo nos orienta: dê ouvidos a Jesus e não ao desejo. Aos Gálatas, Paulo vai dizer que a carne milita contra o Espírito, fica aquela luta maluca. Já viu aquela ilustração de um anjinho e de um diabinho? Então troca, é você e o Espírito Santo. E você é o diabo, tá bom? Porque não há nada de bom que pode surgir de dentro de você que não seja Cristo Jesus. Então tudo de bom que eu sou, não sou eu, é Cristo. Porque já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é a fonte de toda bondade. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Primeiro, olhe para o alto, mas não só isso. Faça morrer aquilo que é terreno. E olha só a lista de coisas que Paulo nos orienta: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Vocês estão percebendo que no final das contas, o papo aqui é sobre adoração? E a pergunta é: qual Deus que nós estamos adorando? Tudo isso da natureza terrena aponta para um Deus, que somos nós. Tudo da natureza eterna e do alto aponta para um outro Deus, que é Jesus. E ele continua: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Aí você pensa assim: então, tudo bem, eu vou parar de fazer porque Deus vai se irar e Ele vai se vingar de mim. Vamos entender de fato o que significa essa ira de Deus. Imagina que você vai tirar a carteira. É carteira, não é carta, é carteira, CNH, tá bom? E você vai tirar a carteira e você está com seu instrutor, e ele tem nos pés dele uma embreagem e um freio, para que, se alguma hora você for bater, ele rapidamente aperta ali e te livra daquilo. Quando a gente entende esse lance da ira de Deus, é mais ou menos assim: Deus, eu vou serrar esse freio seu aí, porque eu tenho condições de, quando eu quiser, eu freio. E aí você pega e serra aquele freio, desativa ele, e Jesus está ali por estar. E você acha que está tudo bem porque ele está ali. Mas na realidade, pensa num morro muito alto que você está descendo ladeira abaixo, só que você escolheu tomar as rédeas daquilo e frear. Mas a adrenalina está tão alta, está tão gostoso aquele negócio ali, como é que você freia? Quem aqui é bom, forte o suficiente para dizer: eu dou conta de salvar e de livrar dos meus pecados? E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, sabe por quê? Porque a idolatria levanta um Deus. Deus entende-se como poderoso. Se eu sou Deus, eu sou poderoso. Se eu sou poderoso, eu posso me salvar. E a gente fica nessa loucura de vida, sem achar saída. Porque quem está reinando não é Jesus que é suficiente, mas sou eu. Então, para se livrar da vida dupla, dê ouvidos a Jesus e não ao desejo. Faça morrer
as coisas terrenas. 3, abandone as coisas que não têm a ver com Jesus. Então, olhe para o alto, faça morrer e abandone. E que coisas são essas? Agora, porém, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação. É tipo assim, não, Lucas, tô de boa, porque já tem 1 ano que eu não me relaciono com ninguém, que eu não saio, não tô bebendo. E aí parece que a gente alcançou esse lugar de adoração perfeita a esse Deus. Mas a gente esquece que nos frutos, ou no fruto do Espírito, existem várias expressões que não têm somente a ver com imoralidade sexual. Mas às vezes você é uma pessoa ignorante, que não consegue respeitar ninguém, mas você se vê longe da pornografia. E parece que está tudo certo. Mas o que Paulo está nos orientando é para abandonar todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram. E você se despiu diante de quem? Quem é a pessoa que viu o íntimo do seu interior? Quem foi a pessoa que te tocou? Quem foi a pessoa que te transformou ou tem te transformado? Paulo está nos orientando a despir do velho homem diante de Deus, para que, se despindo, nós possamos ser parecidos com Jesus. E Ele nos dá a condição de viver como fomos criados para ser. E se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Perceba que é um processo. Ele está sendo renovado. Então, se você conheceu Jesus hoje, não quer dizer que você vai ser o santão, mas existe uma longa caminhada. Mas também nessa longa caminhada, não ache que você conheceu Jesus naquele dia. Eu trabalhava com um professor que ele sempre dava algumas mancadas na sala de aula, e era um colégio cristão, e aí os alunos falavam: professor, como assim? Você está falando isso? Você está mandando a gente fazer isso? Por que você falou dessa forma? Você não falou que você é cristão? E ele sempre falava assim: eu estou em construção. Eu concordo, ele está em construção. Mas está parecendo uma obra da prefeitura, que só fica ali naquele negócio e não avança. Não avança. O buraco está no asfalto, ó. Aí vai lá e coloca uma areia, vem a chuva e tira. Não tem avanço. Na sua vida espiritual, eu sei que você está em construção, eu estou em construção, mas a progressão nisso. Construiu parede, tem telhado, já está pintando, está colocando TV. Como que está essa construção aí? Porque se ela está sendo feita por você, você não vai sair do fundamento. Ou melhor, você não vai conseguir nem estabelecer fundamentos, porque a gente não dá conta disso. Então abandone as coisas que não têm a ver com Jesus. Em quarto lugar, experimente em comunidade a nova vida em Jesus. Não é sozinho, não é só no seu interior, não é só no seu quarto fechado, mas é em família. É assim, do jeito que a gente está fazendo. Nesta nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Se Cristo é tudo e está em todos, não faz sentido uma vida sozinha. Porque existe um elo entre nós. Esse elo é o amor. Esse amor é Cristo Jesus. Então, se tem uma coisa capaz de nos unir diante das nossas diferenças, diante das nossas misérias, essa coisa ou essa pessoa é Cristo Jesus. Cristo Jesus é suficiente para fazer com que a gente celebre unidade e comunidade. Isso nos ajuda a ser de fato quem nós somos, demonstrando as nossas dificuldades
mas buscando uma vida de progressão espiritual, de conhecer mais esse Jesus. Porque um dia a graça dele nos alcançou e trouxe tamanho constrangimento que não faz sentido mais viver tomando leite com Toddy. Está na hora de experimentar um banquete mais apurado. Está na hora de experimentar um bom churrasco. Está na hora de experimentar coisa mais difícil de entender. Porque essa graça de Deus, ela vai nos transformando e nos tirando dessa imaturidade, nos fazendo homens e mulheres, e não menininhos na fé. Então, às vezes, você está há 10, 5 anos lutando contra a mesma coisa. E no final eu vou te fazer uma pergunta a respeito disso. E eu queria que você fosse muito sincero, respondendo para você mesmo. Em quinto lugar, viva em comunidade como Jesus. Portanto, escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade e mansidão. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Você consegue perceber o que Paulo está nos dizendo? Compaixão. Tenha compaixão um pelo outro. Suportem uns aos outros. E perdoem como o Senhor os perdoou. Tudo que a gente está falando aqui vem de Cristo. Não tem nada que eu estou criando aqui e pedindo e te desafiando a fazer. É Cristo, em sua infinita graça, bondade e sabedoria, compartilha com a gente esse estilo de vida. E aí, mais para frente, que a palavra de Cristo, ainda vivendo em comunidade como Jesus, habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus, com gratidão no coração. Paulo chama para a nossa realidade de vida, uma vida em comunidade, uma vida em coletividade. Então, se você está caminhando sozinha, cantando louvores, sem que a outra pessoa ouça sua voz desafinada, vem para cá cantar com a gente. Vem ensinar e aprender com a gente. Vem perdoar aquele que te feriu. Vem exercer compaixão àquele que você acha que não merece. Porque esse é o lugar. E esse lugar se chama igreja. E aqui entre nós, os jovens que chamam. Então fica à vontade entre nós. Experimente Jesus. Aprenda uns com os outros. Para que juntos a gente consiga crescer e aprender mais sobre esse Deus. Em sexto lugar, viva conforme a paz de Jesus. Então não é o seu achismo que vai dizer se você tem que dar um passo ou retroceder. Às vezes você fala assim, nossa, eu estou sentindo uma paz. Mas de onde vem essa paz? Pode ser da sua máscara. Porque quando Stanley coloca a máscara, ele faz coisas que na cabeça dele está tudo certo. Tudo certo. Agora, de onde vem a paz que norteia não só o seu comportamento, mas a sua intenção? Paulo diz, a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A paz de Cristo é o juiz entre vocês. Eu só vou fazer o que fulano falar. Não, mas pera, quem que é o juiz da história? A paz de Cristo. Ou seja, Cristo é esse firme fundamento, o qual nós conseguimos passar e experimentar. E em sétimo lugar, faça tudo do jeito de Jesus. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Quando você está decidido
a experimentar quem esse Jesus é, não faz mais sentido o seu nome ser exaltado. Isso quer dizer que você está dizendo assim, eu quero levar o nome de alguém. Se eu levo o nome de alguém, eu preciso fazer como esse alguém faz. Então, quando você chega para um amigo e dá um conselho medíocre para ele, você está dizendo assim, o meu Deus é medíocre, porque eu falo a partir do que eu creio. Agora, se é um conselho cheio de sabedoria, graça e verdade, você está falando de fato em nome de Jesus. E sabe qual que é o problema de dar o conselho medíocre? Que quem dá o conselho medíocre é aquele que fala que adora Jesus. Percebe que não casa, não orna, não harmoniza. São coisas muito diferentes, mundos muito diferentes, que a gente quer misturar. Mas Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Não quero viver fora dessa espera. Sabe por quê? Porque no final das contas, somente a dupla natureza de Jesus é capaz de vencer a sua vida adulta. Somente o Deus que é eterno e que é homem, como eu e você, é capaz de nos desmascarar e fazer nova todas as coisas. Se tem alguém que tem condição de ter vida dupla, esse alguém é Jesus. Sabe por quê? Porque ele consegue ser inteiramente Deus e inteiramente homem. Você precisa decidir. Ou você é inteiramente discípulo, ou você é inteiramente uma mentira. Qual que é a sua decisão? E agora a música que a gente vai cantar, dizendo que esse Jesus é digno, ela pode ser uma verdade na sua vida. Quando o que eu canto faz parte do que eu sou. Então eu queria te convidar a ficar de pé, para a gente cantar sobre esse Jesus que é digno. Mas cante, de fato, do fundo do seu coração, com muita verdade, com muita verdade. E peça para que Ele transforme o seu coração todos os dias. E que essa canção possa ser real quando você sair daqui também. Daqui a pouco eu volto.